Para essa rodada, então, de debate, eu tenho comigo a Gabriela Araújo, Alessandro Soares, Vinícius Poit e Hélio Beltrão. Boa tarde, meus queridos. Vou começar pelo Hélio Beltrão. Hélio, eu frisei até essa informação de que pessoas que responderam a essa pesquisa são pessoas que trabalham ali no mercado financeiro, tem a ver, porque eu acho que isso diz muito sobre a pesquisa. A inelegibilidade de Bolsonaro fortaleceu Tarcísio politicamente? Boa tarde, Lu, Gabi, Alessandro, Poit. Olha, a inelegibilidade do Bolsonaro, na minha opinião, ela atrapalha em primeiro lugar o próprio Lula, que passa a não ter com quem polarizar, que passa a ser mais visado, inclusive se mostrando, como a gente tem visto, um lado autoritário que a própria imprensa está revelando. Então, eu acho que atrapalha o Lula, para começar. O Tarcísio, acho que a gente está muito cedo para definir algo que vai acontecer daqui a quase 4 anos, que são as próximas eleições. Quem o Bolsonaro deveria apoiar? Eu acho que o Tarcísio tem planos de continuar no governo, por exemplo. Não acredito que o ex-presidente... No governo do Estado de São Paulo. No governo do Estado de São Paulo, continuar, porque esse é o primeiro mandato dele, ele pode se reeleger se continuar fazendo um bom mandato de forma fácil. Então, muito provavelmente o Tarcísio deve tentar continuar. Eu considero, portanto, que essa inelegibilidade, ela atrapalha mais o Lula, na minha opinião. Essa inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Alessandro, deixa eu pegar a pergunta inicial aqui. A inelegibilidade de Bolsonaro fortaleceu Tarcísio politicamente? Olha, a inelegibilidade dele coloca, na verdade, eu acho que... desculpa, boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos todos voando aqui. A vontade de debater é tanta que eu esqueci de falar boa tarde para todo mundo, para o Poit, para a Gabi, para o Hélio. Lu, ajuda ele? Bom, eu diria que não, tá? A inelegibilidade, ela abre o jogo político no Brasil. Ou seja, na medida em que eu não tenho o Bolsonaro como possível candidato na eleição presidencial, nas próximas eleições, não precisa ser necessariamente presidencial, eu preciso abrir uma sucessão, ou seja, quem ficará com o espólio do Bolsonaro. E quando eu falo espólio, é aquele espólio de votos que eu vou chamar de consolidado numa linhagem bolsonarista, que eu não sei se estaria aí em 10%, 15% dos votos, e que vai ser muito importante daqui para frente. Então, quando a gente falar em prejuízo, eu acho que o Tarcísio entra no jogo, e qual é o problema do Tarcísio? É que ele tem um pé no centrão, ou seja, a gente viu agora há pouco uma notícia de que uma parte do seu partido gostaria de, inclusive, indicar ministro no governo Lula, ou seja, aquele espírito de centrão ele é muito forte no Brasil, e ao mesmo tempo ele tem que ser uma oposição. E olha só, uma oposição que consiga debater nos municípios em São Paulo nas próximas eleições. E mais do que isso, se ele se lança, e aí eu concordo com o Hélio em parte, se ele se coloca agora como candidato, vira o alvo. Vai ser literalmente linchado politicamente. Por quê? Porque está muito cedo. Então ele está numa posição que eu vou chamar aqui delicada. Eu acho que a imprensa vai jogar essas pesquisas, o mercado vai jogar essas pesquisas, e o que essas pesquisas tendem a fazer é tocar fogo no ninho bolsonarista. Porque o próprio Bolsonaro, qual é o interesse do Bolsonaro nesse exato momento? Debater a sua própria inelegibilidade, sua própria legitimidade política. Ele não quer abrir uma sucessão nesse exato momento. Então, é um monte de conflito, e eu digo, já disse lá atrás, digo agora, acho que lá na frente isso vai virar um monte de candidatura, tá? Um punhado de candidaturas, e aí talvez o Bolsonaro vai ter que escolher uma, que vai ser aquela candidatura que ele vai apoiar. Então, a pesquisa indica, aliás, isso, né? Que se está procurando quem vai... o Bolsonaro vai apoiar quem durante o processo eleitoral, o próximo processo eleitoral? É essa a discussão que está posta. Tanto que no final da pesquisa, se eu não me engano, embora não tenha saído aqui, no final da pesquisa está escrito lá que, olha, a questão também do Lula, ou seja, quem o Lula vai apoiar, ou o próprio Lula sendo candidato, ou seja, as pessoas estão... É jogo dado, ou seja, a questão é quem o Bolsonaro vai apoiar e quem o Lula vai apoiar ou se o Lula vai ser candidato. É isso que está em jogo nesse momento, ou seja, fora desse campo,
todo mundo vai se aventurar. E quem interessa é muito importante, porque interessa muito a quem está aí, os agentes do mercado financeiro, eu diria isso, né? Quem está no bolo econômico do Brasil. Também essa pesquisa traz algo muito interessante, que é a confiança nos líderes políticos lá no final, né? E ela é interessante porque o índice de confiança, tanto em Lula quanto em Bolsonaro, é muito pouco, né? Mas aparecem com confiança grande aqui Fernando Haddad, Arthur Lira e Roberto Campos Neto, Jean Paul Prats. É interessante a gente notar como muda quando a gente fala em quem eles realmente confiam. Eu queria, antes de passar para o Poit e para a Gabi, dizer que a gente está aqui aguardando o Jair Bolsonaro chegar à Polícia Federal para esse 4º depoimento hoje, agora no inquérito que envolve aí aquelas denúncias do Marcos Doval sobre um suposto golpe de Estado, e ele já está a caminho. Então, portanto, eu devo interrompê-los a qualquer momento quando o ex-presidente chegar à Polícia Federal, porque ele pode falar com a nossa equipe, então a gente vai estar lá para ouvir o que tem a dizer também Jair Bolsonaro. Ou pode não falar e a gente pode interromper também, por que não? Vamos lá, Poit. Primeiro, boa tarde, Lu, Gabi, Alessandro, né, meu amigo Hélio e todos vocês que estão acompanhando a CNN, Lu. Um boa tarde especial para Janine Rodrigues, da Piraporiano. Te mandei foto com ela ontem, trabalha, uma escritora, né, de educação antirracista, falou assim, ó, não deixa de mandar um abraço para a Lu, que é minha amiga. Então tá registrado aqui na CNN. Lu, esse tema, para mim, ele diz muito sobre um livro, tá? Que chama 48 Leis do Poder. A primeira lei do 48 Leis do Poder, quem não leu, leia esse livro, né? O Hélio com certeza sabe disso e vocês também possivelmente. É a lei que diz, não brilhe mais que o rei. O que quer dizer isso, gente? No dito popular, prego que se destaca, fica para cima, toma martelada, né, Hélio? Então, quando o Tarcísio, e o Alessandro falou bem isso também, começa a despontar, começa a aparecer, começa a ter protagonismo, toma martelada, né? O Tarcísio, desculpa a brincadeira, viu, governador? Acostumada a dar martelada lá na Bolsa de Valores. Poit, meu querido, ainda bem que eu te alertei aqui que quando o ex-presidente Jair Bolsonaro chegasse à Polícia Federal, a gente ia para lá. Pois então, chegou.